O Agroforte, Brasil Forte, Senar Educação está no ar. Esse é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui vamos acompanhar aulas e dicas práticas sobre as atividades do setor agropecuário. Hoje continuamos o curso sobre plantas ornamentais, propagação e produção de mudas. E chegou a hora de conhecermos a propagação artificial por estaquia. Acompanhe! As estacas apicais retiradas das pontas dos ramos são preparadas com 3 a 4 nós, 5 a 10 centímetros de comprimento. As folhas da base são retiradas mantendo-se apenas algumas folhas ou parte das folhas, na parte superior, no ápice. Atenção! Essas estacas são muito sensíveis à murcha. Dessa forma, as estacas devem ser mantidas em estufas com nebulização intermitente ou, na impossibilidade desse recurso, em estufas com irrigação constante. Quando as estacas forem mantidas sob nebulização, o substrato de enraizamento deve ser altamente poroso, a exemplo da casca de arroz carbonizada ou espuma fenólica. O uso de solo mineral deve ser evitado, porque retém água em excesso, causando apodrecimento da haste das estacas. Embora estacas apicais enraizem com maior facilidade, recomenda-se o uso de hormônios para melhorar a produção de raízes e o pegamento das mudas. Podem ser utilizados os hormônios ácido naftaleno acético ou o ácido indol butírico, ambos disponíveis no mercado. Dracenas, crisântemo e azaleia são exemplos de plantas multiplicadas por estacas apicais. As estacas medianas ou intermediárias são retiradas da porção mediana dos ramos e demoram mais para formar uma nova planta. São também bastante sensíveis à desidratação, devendo-se adotar os mesmos cuidados já descritos para as estacas apicais. Bougainville, hortênsia e rosa são exemplos de plantas propagadas por estacas medianas. Por fim, as estacas basais são usadas em espécies arbóreas, ornamentais ou frutíferas. Essas estacas apresentam comprimento variando entre 15 a 20 centímetros e podem ser preparadas com ou sem folhas. São retiradas geralmente no período de repouso vegetativo da planta. Existem também as estacas de folhas. Vamos entender como são obtidas. Podem ser produzidas por meio de divisão das folhas em pequenos pedaços, a exemplo da multiplicação da espada de São Jorge. Para as gloxíneas e algumas suculentas, como o calanchoe, por exemplo, recomenda-se separar uma porção da folha com um pedaço do pecíolo. Outras espécies, caso da violeta africana e das peperônias, a folha não pode ser fragmentada, mas sim plantada inteira junto com o pecíolo. O outro tipo de estaca de folha é realizada com o plantio de folhas inteiras. A planta mais comum que se propaga através de estacas foliares com a folha inteira é a violeta e também as gloxíneas. Nesse caso, na produção de violeta, constantemente os produtores passam fazendo uma toalete nos vasos, ou seja, uma limpeza nas folhas dos vasos. E algumas folhas simplesmente são descartadas. Essas folhas, retiradas da planta mãe, que seriam descartadas, são levadas para berços de enraizamento. E para favorecer ou assegurar o enraizamento, também faz o contato da base dessa folha com o regulador de crescimento ou com o hormônio e faz o plantio da folha na cama de enraizamento. Realizado o plantio da folha, faz-se a rega e da mesma forma este vaso deve ser levado para uma casa de vegetação para completar o desenvolvimento e a formação das mudas. Muito bem, agora que já conhecemos as estacas de caule e de folhas, vamos conhecer as estacas de raízes. Algumas plantas apresentam a habilidade de emitir brotos nas raízes, através do desenvolvimento das gemas adventícias. Deve-se coletar pedaços de raízes com 30 a 40 centímetros de comprimento e de 8 a 10 milímetros de diâmetro, para facilitar o pegamento. As estacas são plantadas sob o solo, horizontalmente, e recobertas com uma fina camada de substrato.
Outro meio de propagação vegetativa artificial é feito por enxertia. A enxertia é um método de propagação assexuado que consiste na união de duas ou mais plantas, normalmente da mesma espécie, ou de espécies com grande afinidade, por meio do porta-enxerto cavalo e do enxerto cavaleiro. O porta-enxerto, geralmente proveniente de sementes ou de propagação vegetativa, vai produzir o sistema radicular da nova planta. Quando obtidos por semente, os porta-enxertos são mais vigorosos e produzem raízes mais profundas. Se obtidos por propagação vegetativa, geralmente são menos vigorosos, porém mais uniformes. A enxertia confere à nova planta mais vigor, resistência às pragas, às doenças e às condições de clima e solo. O pegamento dos enxertos é influenciado pelas condições ambientais, pois temperatura e luminosidade elevadas, ventos fortes e umidade baixa do ar favorecem a desidratação e prejudicam o pegamento do enxerto. Quanto mais jovens forem os tecidos do enxerto e do porta-enxerto, maior será a capacidade de cicatrização. Existem diversos tipos de enxertia. A borbulia é um deles e consiste na utilização de gema, ou chamado de borbulha, com uma pequena porção de casca com ou sem o lenho, que é inserida por baixo da casca do porta-enxerto, por meio de um corte na forma de T normal ou T invertido. A borbulha pode ser em forma de placa, escudo ou anel. É um tipo de enxertia ideal para ser feita na primavera e no verão. Vamos a um rápido intervalo e na volta você confere o passo a passo para realizar a propagação artificial por enxertia. É um instante só. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. Estamos de volta com Agroforte, Brasil Forte, Senar Educação. Hoje o nosso assunto é plantas ornamentais, propagação e produção de mudas. No bloco anterior, conhecemos as formas de propagação artificial. Agora, vamos ver o passo a passo para realizar a propagação vegetativa por enxertia. Confira! Para fazer a enxertia, é muito importante que a gente tenha a mão bem limpa e dificilmente a gente vai conseguir realizar a enxertia com luvas, porque diminui muito a sensibilidade dos dedos. Mas então, faça uma boa limpeza nas mãos para a gente não sujar ou contaminar os cortes. Da mesma forma, o canivete de enxertia deve ser bem afiado e esterilizado, ou limpo e desinfectado. A borbulha é um outro nome da gema lateral
ou gema axilar mencionado no momento anterior. Esse corte ou esse tipo de enxertia consiste basicamente em se produzir uma estaca do porta-enxerto. Nessa estaca, com o auxílio de um canivete de enxertia, realizar em qualquer pedaço da estaca um corte chamado de T invertido. Faz-se um corte longitudinal na haste e um corte transversal na haste. Realizado esse corte transversal e o longitudinal, com a ponta do canivete de enxertia que não ocorre o corte, ou mesmo essa ponta contrária ao corte, levanta-se o tecido da casca para abrir uma fenda na estaca do enxerto. Com o mesmo canivete, procuramos uma região de nó onde existe uma borbulha ou uma gema e retira-se um pedaço de tecido com a gema. Essa borbulha é então inserida dentro daquela fenda do enxerto, e aí realmente é um trabalho minucioso e delicado. Realizado essa inserção da borbulha com a fita específica para enxertia, de maneira bem reforçada, enrola-se o ramo para evitar a entrada de água e favorecer a junção realizado essa enxertia, a estaca já enxertada é levada ao canteiro ou ao leito de enraizamento, irrigada e levada para uma estufa, até completar o desenvolvimento total da borbulha que vai formar a nova parte aérea. O outro tipo de enxertia é a garfagem. Ela ocorre quando o enxerto é um garfo ou segmento de ramo contendo 2 ou mais gemas. É um tipo de enxertia ideal para os meses de outono e inverno. A garfagem pode ser feita em fenda simples ou fenda cheia. O próximo tipo de enxertia realizada também vai precisar da estaca do porta-enxerto e da estaca do enxerto. Nesse tipo, chamado de garfagem simples ou fenda cheia, se faz um corte longitudinal ou em diagonal na base da estaca do porta-enxerto e um corte em diagonal na estaca do porta-enxerto. Realizados esses 2 cortes, simplesmente funde-se um corte no outro e com a fita de enxertia, realizada a enxertia, o ramo é levado para o substrato até o seu pegamento. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre produção de mudas de plantas ornamentais. No próximo programa, você confere as outras formas de propagação vegetativa artificial por enxertia. E não se esqueça, todas as aulas estão disponíveis na internet, em um portal com material didático para você completar os estudos. E ao final de cada curso, você poderá fazer uma avaliação para obter o certificado. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!